Olá, meu nome é Marcelo Deldébio e esse é o curso de Cabala Hermética do EAdeptus. Então, nesse curso nós vamos abordar diversos aspectos da Cabala, desde a judaica até a hermética, passando um pouquinho pela africana, com a base da raiz de todas, que é a egípcia. Então, para a gente conseguir compreender todo o contexto da Cabala, eu vou ter que falar para vocês de vários aspectos que vão ser abordados ao longo desse curso. Então nós vamos começar primeiro da introdução, explicando quais são as diferenças da Cabala hermética para a Cabala judaica. E por que existem essas diferenças e da onde que elas surgiram e como elas se manifestam. Então a Cabala judaísmo e a Cabala pagã ou helenística ou hermética, de Hermes Trismegisto. Depois nós vamos começar a introdução de da onde que essa estrutura surgiu. Então eu vou falar um pouquinho sobre o Yin e Yang, que é a base de 1 e 0 da cultura oriental, que dá origem a praticamente todos os sistemas filosóficos e magísticos que a gente conhece nos dias de hoje. Do Yin e Yang nós vamos passar para os 4 elementos. Então eu vou falar um pouquinho sobre a Terra, então o elemento Terra, a Mãe Terra, a parte da moeda, dos naipes do tarô, toda aquela estrutura de Gaia e do ventre da nossa Mãe Terra, da onde todos os ocultistas entram para morrer e renascer. Também vou falar do elemento fogo, que é o grande Pai Celeste, que ele vai ser trazido para o encontro com a Mãe Terra, para trazer o fogo de Prometeus, dos deuses, até o mundano. Vou falar um pouquinho do elemento ar, que vai tratar da razão das folhas, principalmente ali do Yggdrasil, da árvore da vida, que deram origem às runas. Vou falar um pouquinho também da água e do cálice, principalmente da história do Santo Graal. E dos 4 elementos da alquimia, nós vamos conversar um pouquinho depois sobre os 7 planetas. Então nós vamos estudar todos os planetas. Então, nesse contexto da alquimia, Lua e Sol também são considerados planetas. Então eu vou falar um pouquinho da Lua, que é o astro mais próximo da Terra. Depois vou falar um pouquinho de Mercúrio, de Vênus, o astro da razão, o astro da emoção, o Sol como centro do sistema solar, Marte como rigor, Júpiter como a misericórdia, Saturno como o grande restritor. Um dos 7 planetas que eram conhecidos da antiguidade, eles deram origem depois às 10 esferas. E essas esferas elas vão ser trabalhadas dentro da Cabala judaica como princípios de emanações divinas dentro do ser humano e dentro da Cabala hermética como deuses ou entidades ou seres ou símbolos que podem ser trabalhados para você se compreender melhor, então dentro do autoconhecimento. E aí finalmente nós vamos falar dos números. Então, dentro da escola pitagórica, o que é o número 1, depois ele vai se desdobrar no 2, formando uma linha, ele se desdobra no 3, formando um plano, aí o 4, que vai ser a manifestação dentro do físico, o 5, que é o espírito humano, o 6, que é o espírito humano da formação dos 2 triângulos, do sagrado com o profano, o 7, que é o número divino, o 8 da manifestação, o 9 da fundação da realidade e finalmente o 10, que é igual a 1, que vai ser tanto a Terra quanto o céu. E aí finalmente nós vamos estudar a fundo cada um dos 22 caminhos que conectam essa árvore da vida. Então a gente começa ali de Malkuth, que vai ser o mais básico, o elemento Terra, o mundo onde a gente vive. Ele vai ter a esfera mais próxima, que é Yesod, a esfera da Lua, a esfera do fundamento. E aí nós vamos ter lá o caminho 32, que conecta esses dois, Tantav, caminho da imaginação. Aí nós vamos estudar a esfera da razão, a esfera mercuriana, que vai tratar de todos os deuses mercurianos, os deuses do conhecimento, os deuses escribas, os deuses poetas. Nós vamos estudar o caminho que conecta Malkuth até Hod, que é o caminho de Shin, que é o caminho que faz as seleções, o caminho do fogo, o caminho dos dentes que trituram os candidatos. Nós vamos estudar também o caminho que vai conectar Hod até Yesod, que é o caminho do entendimento dos símbolos. Então todos os símbolos que nós estudarmos no nosso profundo, no nosso subconsciente, vão ser elucidados através da razão. E nós vamos estudar a esfera de Vênus, a esfera de Netzach, que é a esfera da emoção, da fé.
E aí também os caminhos. Então um caminho que conecta Malkuth até Netzah, o caminho de Kof, que é o caminho de você conhecer uma egrégora, de você participar dessa egrégora. É o caminho do ágape fraterno. Nós vamos conhecer também o caminho de Tzadi, que vai conectar Yesod até Netzah, que é o caminho da fé, o caminho da arte, o caminho da inspiração. E a conexão entre esses dois caminhos, de Hod até Netzah, que é o caminho de pé, que é o caminho da torre, o caminho da alquimia, o caminho do rigor, o caminho do julgamento, do purgatório. A partir daí, a gente já vai definir o que é chamado de microprosopo dentro da alquimia. E a conexão com a nossa próxima esfera, que é Tiferet, o centro da árvore da vida. E os 3 caminhos que levam até ele. Então nós temos o caminho da mão esquerda, o caminho de Ain, que é o caminho do olho, do auto-observação, o caminho dos nossos demônios internos, o caminho do diabo. Nós temos o caminho do meio, que é o caminho de Samek, que é o caminho da arte, o caminho da alquimia, o caminho da compreensão de todos os outros caminhos. E nós temos o caminho de Nun, que é o caminho da morte, que é o sacrifício pela humanidade, que é o caminho da mão direita ou o caminho de Jesus. Aí, terminando essa primeira cruz, nós vamos partir para o macroprosopo, ou seja, a interação dessa cabala, a interação dessa árvore da vida com os elementos externos, além da grande obra. Então, de um lado, nós vamos ter ali Gevurah, que é o rigor, que então são representados pelos deuses da guerra, os deuses forjadores, os deuses ferreiros, né? E o caminho que conecta ali, Hod até Gevurah, então o caminho Men, o caminho do enforcado, o caminho do teste da fé. E o caminho que vai conectar Tiferet até Gevurah, o caminho de Lamed, ou o caminho da justiça, então o caminho dos justos. E do outro lado, no pilar da expansão, nós vamos ter Hesed, que é o caminho da misericórdia, ou Júpiter, então que vai lidar com os planejadores, vai lidar com o conhecimento. E aí nós vamos ter também o caminho que liga Netzah até Hesed, o caminho de Kaf, o caminho da roda da fortuna, o caminho dos ciclos e o caminho de todos os traçados dentro da nossa vida. Nós vamos ter a busca pelo Santo Graal, que vai ser de Tiferet até Hesed, representado pelas viagens do rei Arthur em busca do Santo Graal, o caminho do eremita, e finalmente conectando ali no nosso segundo degrau da escala, Gevurah com Hesed, que é o caminho ali de Tet, o caminho da força, o caminho da serpente. Aí finalmente nós vamos cruzar o abismo e estudar as 3 esferas superiores. Então, Keter, a esfera divina, nós vamos estudar Hokmah, a esfera da sabedoria, e Binah, a esfera do entendimento. E aí todos os caminhos que vão conectar até essas esferas. Como por exemplo o caminho de Shet, que vai conectar o rigor até o entendimento. Então o caminho do carro, o caminho do círculo, o caminho do boiadeiro. Nós vamos conectar Tiferet até Binah, que vai fazer de novo essa conexão, vai ser o caminho dos enamorados, o caminho das escolhas corretas da vida. E aí nós vamos para Hokmah, nós vamos fazer o caminho de Hesed até Hokmah, que é o caminho do pregador, o caminho do hierofante, o caminho do papa, o caminho do conhecimento. E o domínio desse conhecimento, que é o caminho do imperador, ou Ré, que vai conectar Tiferet até Hokmah. Quando a gente fizer toda essa conexão, em cima da árvore, conectando Binah a Hokmah, nós vamos ter o caminho Dalet, que é o caminho da imperatriz, ou o caminho da criação, na qual todos os espermatozoides se unem no ovo cósmico para dar origem à nossa realidade. E aí, a partir daí, nós vamos nos unir de novo com Deus, a partir de 3 caminhos. Então, Gimel, que é o camelo, que é a sacerdotisa, que vai ser a unificação de Tiferet com Keter. Nós vamos ter o caminho do mago, o caminho de Beit, a casa de Deus, na qual nós nos tornamos parte da criação. E finalmente o caminho de Aleph, ou sopro de Deus, ou Lo, que é a união de Hokmah com Keter, que vai traduzir para a gente tanto o alfa quanto o ômega. Bom, resumidamente esse é o conteúdo do curso, e agora vamos ficar com o nosso próximo bloco.